Olá, gente. Agora sim, oficialmente, bom dia a todos e a todas. É um prazer imenso estar aqui com vocês, né? Mais uma vez, dessa vez para a nossa terceira web, dando continuidade ainda ao conteúdo da nossa segunda unidade. Eu lembro que na aula passada a gente parou, quando a gente fechou, né, a aula passada falando ali sobre empreendedorismo feminino, e hoje a gente vai dar continuidade de onde paramos e concluir, né, essa nossa segunda unidade, e aí a gente já avança para a nossa terceira unidade, né? Aí, mais uma vez, hoje a gente não vai terminar a terceira unidade, e aí na quarta web, que é a última web, aí a gente vai terminar a terceira unidade, e aí sim a gente conclui a quarta unidade, fechando nossas quatro webs. Para quem perdeu as aulas anteriores, deixo o convite para assistir às aulas gravadas, né? Elas estão sendo disponibilizadas junto com os slides, né? Mas quem está aqui, mesmo que não tenha assistido ainda as outras aulas, pode ficar aqui, vamos curtir junto essa aula, tá? E depois assistir lá a gravação. Beleza? Sem mais delongas, sem perder muito tempo, deixa eu abrir aqui o material de onde paramos na aula passada. Deixa eu só carregar aqui. Como eu disse, né, a gente parou naquele ponto onde a gente falava sobre empreendedorismo feminino, e eu começo, então, já no slide seguinte, quando a gente fala de empreendedorismo digital, esse tema tão importante e tão atual, né? Hoje se fala muito em empreender digitalmente, porque hoje, graças à tecnologia, facilidade de comunicação, o processo de globalização, como a gente já viu no começo dessa aula da segunda unidade, permitiu que as pessoas estivessem conectadas, né, como a gente também tinha visto já na aula passada, tanto a demanda, a oferta, a competição e estratégia, hoje em dia é globalizada. Então, as pessoas, quando pensam em negócios inovadores, em processos criativos, elas começam, hoje em dia, pensando já em algo na internet, em algo numa rede social, algo no WhatsApp, no Instagram, né, uma loja virtual. Então, hoje, a forma de empreender digitalmente, de criar um novo negócio que tenha um diferencial, é muito comum, né? No passado, a gente podia observar que o diferencial era empreender digitalmente. Então, a maioria das empresas, elas eram físicas, elas não tinham uma estrutura tecnológica, e aí as empresas, elas empreendiam através da tecnologia. Então, criar uma loja virtual, criar um site, já era um processo empreendedor. Mas óbvio que a partir do momento que a tecnologia avança e a gente começa a observar que as empresas as empresas tradicionais, elas já estão sendo tecnológicas, elas já estão sendo digital, funcionando de forma digital. Então o empreendedor digital, ele hoje aparece como sendo, dentro do olhar mercadológico, um ponto importantíssimo, né? Aquele negócio que a gente, aquela tratativa que a gente fez na aula passada, né? Do olhar fora da caixa. Não, como eu falei na aula passada também, não que uma loja física ela não sirva, ela não funcione, não é isso. Mas hoje eu não consigo, por exemplo, imaginar uma loja que ela funcione estritamente de forma física, e aí ela aproveita dos recursos tecnológicos para inovar, para empreender. E aí, como o colega está falando aqui, ou a colega, o empreendedorismo digital toma força na pandemia, sem dúvida, né? Muitas empresas elas foram obrigadas a inovar, a trazer diferenciais na pandemia por conta do lockdown, por conta de todo o problema que a gente teve do contato físico, que as lojas físicas elas não podiam funcionar, e assim por diante. Então, como definição, a gente tem aqui que o empreendedorismo digital ele é visto como um ato de criar e desenvolver um negócio que funcione essencialmente na internet de forma digital. Uma coisa que a gente precisa ficar atento aqui, tá, gente? Para vocês não esquecerem, nem tudo que é digital, nem toda empresa que está online, ela é uma empresa empreendedora, tá? Imagine que você abra uma loja virtual. Uma loja virtual é só uma loja virtual. A princípio, dependendo do tipo de loja, ela não tem nada de inovadora, porque quantas lojas virtuais existem, né? Então, se é um modelo de negócio que já existe,
na sua região, na sua localidade, a natureza do negócio, ela não tem nada de empreendedor. Então, nem todo negócio, nem todo e-commerce, por exemplo, comércio eletrônico, ele é inovador, ele é empreendedor, beleza? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que nem tudo que está na internet é empreendedorismo digital, porque pode não ser, embora esteja funcionando de forma digital, ele pode não ser um processo inovador. Então, a definição continua afirmando que precisa ter a maioria dos processos e procedimentos realizados nesse ambiente digital, né? Tendo a tecnologia como instrumento essencial de inovação. Então, veja que a inovação ela tem que estar presente, ela continua sendo requerido para a questão do empreendedor, do processo empreendedor. E tudo isso feito, obviamente, para a melhoria de performance, sustento e perenidade do negócio. O pessoal está dizendo que não está lendo o chat, é porque ele está aberto apenas para mim, né? Porque, como tem muitos alunos, ficaria inviável. Mas os que estão falando, comentando e permeando o assunto e está dentro do contexto, eu estou lendo para vocês saberem o que é que está sendo escrito, tá? O colega falou, sem falar que hoje as pessoas não querem contratar algo sem saber quem está à frente da empresa, né? Falando sobre a questão também das lojas que são 100% virtuais, né? E a rede social também ajuda a dar uma cara, né? À empresa, verdade. É, Aí alguém comentou, disse, tem quem não goste, mas as páginas servem para ser tipo o menu de sua loja, e se postar diariamente funciona como interação com os clientes, perfeito. Veja, é nem tanta mar, nem tanta terra, é isso que eu estou falando, né? A gente tem que pensar o empreendedor, às vezes, o digital como uma outra via, então, um outro público. Tem quem gosta, por exemplo, tem gente que não gosta de cardápio no QR Code, cardápio no celular, tem gente que gosta de pegar o cardápio na mão, mas tem gente que gosta, acha mais prático, não precisa pedir o garçom, o cardápio já está ali o QR Code na mesa. Então, o empreendedorismo digital, essas inovações tecnológicas, ela vem justamente para ir dando esse suporte e abraçando toda essa demanda, né? Professor, eu consegui focar virtualmente e trabalho 90% dos clientes novos e que estão comigo virtualmente. Como podemos chamar essas lojas virtuais? Veja, loja virtual é loja virtual, independente se é empreendedor ou não. Você é que tem que dizer, ó, essa é uma loja virtual, ela é tradicional, ela é convencional, ela é só um comércio eletrônico. Aqui não, aqui é uma loja virtual, mas eu estou enxergando aqui um empreendedorismo digital. É o critério que você vai olhar olhando para a inovação, certo? É, um negócio que funcione digital e físico é um negócio equilibrado, depende do tipo de negócio, tá? Porque tem negócio que ele vai funcionar 100% físico, essencialmente físico, embora possa fazer alguma coisa digitalmente. Tem negócio que vai funcionar 100% digital, e não necessariamente é uma coisa ruim, tá? Mas vamos seguindo, senão a gente não chega na terceira unidade, aí a gente fica preso. Eu acho que o conceito ficou claro, né? Está perguntando se o empreendedorismo só se ela for algo novo. Eu já expliquei isso nas aulas passadas, né? A primeira loja digital não deixa de ser empreendedora. Não, se é uma loja, até uma loja que já exista, por exemplo, uma loja de sapato digital, virtual. Se na sua cidade não existe, só você vende sapato online, você é um empreendedor digital. Beleza? Depende do contexto, mas tem que ter aquela questão da inovação. Aí, vamos contar agora uma historinha. Imagine você e seus colegas de faculdade e criam um projeto empreendedor para fazer uma empresa empreendedora digital, né? Na maioria das vezes, o olhar é tecnológico, tá? Porque hoje é muito difícil você empreender 100% físico. Então, você imagine que vocês se juntaram, então, com um projeto. E aí eu sei, gente, que vocês ficam assim, é, ansiosos por fazer pergunta, por fazer comentário, mas é importante que vocês também, às vezes, parem um pouco para ouvir a explicação, porque depois vocês vão perguntar o que eu já estou explicando. Né? E agora, para a gente terminar essa segunda unidade, ainda falando em empreendedorismo digital, vocês precisam entender esse passo a passo. Tá? Imagine que você ainda não é uma empresa, você ainda não empreendeu digitalmente, mas você está com um grupo de amigos com um projeto empreendedor, certo? Normalmente, esses projetos novos empreendedores que traz muita inovação são tecnológicos, mas não necessariamente, mas a boa parte é, beleza? Aí tem empresas que pega você e seus amigos e acolhem
e dão suporte para que vocês desenvolvam essa empresa. Vocês, vamos tentar fazer uma analogia a um bebê prematuro, né? Um bebê que nasceu, ou seja, sua empresa está nascendo, mas ainda não está 100% formada, né? É, imagine, então, que você tem uma empresa prematura, ela está iniciando, mas não está 100% formada. E aí o que é que acontece? Você precisa de um suporte, assim como um bebê prematuro na maternidade, quando ele nasce, ele precisa de um suporte, a empresa também precisa. Como é que a gente chama esse lugar onde o bebê, quando nasce, ainda não está 100% pronto para o mundo? Como é que a gente chama? Incubadora, não é isso? Então, no empreendedorismo, o que são incubadoras? São empresas que vão acolher esses projetos empreendedores ainda que não estão maduros e vão dar um suporte para eles. Ficou claro que é uma empresa incubadora? Porque, veja, vocês e seus amigos ainda, olha a definição. Eu coloquei, inclusive, foi esse slide que eu mudei, tá, gente? Quem está com o material já baixado aí, eu mudei essa definição. Incubadoras são empresas que acolhem projetos e empreendedores em estado de desenvolvimento, ou seja, não estava 100% desenvolvida, e acolhem. Então, essas empresas são chamadas incubadoras. O que é que essas incubadoras fazem? Elas vão dar um auxílio, um suporte perfeito. O Sebrae faz esse processo, o Porto Digital aqui em Recife tem muitas empresas que fazem esse processo. Parques tecnológicos no Brasil todo, que tem quase todas as cidades, grandes cidades, né, as capitais, fazem esse processo de pegar empresas em fase de desenvolvimento até que ela possa ter condições de abrir e funcionar com um grau de inovação. Um colega perguntou logo há um tempo atrás se o e-commerce está ligado ao empreendedorismo digital. Eu acho que eu já respondi, né? O e-commerce está ligado ao empreendedorismo digital se ele for um negócio inovador. Ponto. Aí é você que vai dizer, esse e-commerce este não é. É o seu critério de olhar para a inovação. Então, é como se fosse um suporte. E aí eu trago aqui, ó, por que que a incubadora é importante? Porque desenvolver um negócio é caro. Então, as incubadoras, como elas acolhem essas empresas, ela vai dar suporte na área de marketing, na área jurídica, na área de contabilidade, né? Na área de gestão empresarial e tecnológica. Então, é um suporte. Muitas vezes, as incubadoras, elas acolhem várias empresas que vão dividir esses custos, né? E aí, depois que essa empresa ela passa por esse processo de incubação e amadurece, ela vira o quê? Uma empresa inovadora digital, ou seja, normalmente é digital. Ela passa a ser um empreendedorismo digital. Beleza? Aí a empresa está funcionando e ela agora é um negócio digital. Aí, vamos para o próximo conceito. Muita gente acha que tudo que é digital, toda inovação digital é uma startup. Você já deve ter ouvido muito falar nessa palavra aí, startup, startup. Hoje se fala muito em startup. E as pessoas confundem, né? é, uma empresa particular que aposta no projeto de outra também incubadora. É raro acontecer. E aí, quem perguntou se uma empresa particular que aposta num projeto sem incubadora, aí eu tenho outro nome, eu vou falar já já, tá? Tem um nomezinho para. Normalmente, inclusive, é suporte financeiro, a gente vai falar já já sobre isso. Qual é a diferença do conceito do empreendedorismo digital e startup? Vamos lá. Toda startup, e aí veja, tem uma ressalva, mas são raras, então vamos tratar assim. Toda startup, ela é empreendedorismo digital, certo? Porque quase toda startup, ou toda startup, para facilitar o raciocínio, ela funciona através dos meios digitais, beleza? E é inovadora. Ponto. Então, a startup, ela é um negócio inovador que funciona nos meios digitais, na internet. Então, ela é empreendedorismo digital. Mas nem todo empreendedorismo digital pode ser chamado de startup. Por quê?
Porque para que seja uma startup, esse negócio digital, ele tem que ter escala, ele tem que ser replicável, ele tem que estar na mão da população brasileira. E nem todo negócio é de interesse generalizado. Então, normalmente, startups vêm para resolver problemas da nossa sociedade, de deslocamento, de segurança pública, de saúde, entendeu? Então, essa é a grande diferença. Startup tem que ser algo que seja replicável, que seja escalável, ou seja, você tem um aplicativo que é consumido, todo mundo usa, todo mundo precisa usar, é de interesse de todo mundo. O Uber, o iFood. É diferente de você criar uma loja online inovadora na sua cidade. Isso é empreendedorismo digital. Uma loja nova, inovadora na sua cidade, né? Isso é empreendedorismo digital. Agora, um aplicativo que está na palma da sua mão, na internet, e tá, não é mais na sua cidade, é uma inovação que vai ser do interesse de todo mundo, que seja fácil de replicar, um aplicativo que seja padrão, não tenha muita customização, e aí todo mundo acessa, tem alta lucratividade, aí eu estou falando de startup. Então, startup é um modelo de negócio inovador, rápido, dinâmico, que tenha escalabilidade, que tenha replicabilidade e tem um propósito de gerar muita lucratividade para o empreendedor. Ficou claro, gente, o que é startup? Isso, Uber, Nubank, perfeito. Ficou claro o conceito, né? Acho que está tranquilo o que diferencia uma startup de um empreendedorismo digital convencional. Tá? O empreendedorismo digital convencional é aquele que funciona na internet, e o da startup é aquele que tem escala. É só você pensar o que é que está na mão da gente e o que todo mundo está usando, e é inovador, porque tem que ser inovador, né? Claro. A ideia da inovação aí é uma ideia. Beleza? Então, esse é o conceito de startup. PicPay, Nubank, essas fintech, quase todas são startups. Perfeito. Vamos embora. No caso, Uber e iFood e plataformas de modelo financeiro como Nubank, sim, são grandes exemplos. Netflix, né? Netflix está aí inovando o tempo todo na mão de todo mundo, na televisão de todo mundo, pode ser vista como startup. Um modelo que se inova, se reinventa. Hoje em dia você pode jogar pelo Netflix, tem joguinho. Então a ideia é essa, perfeito, tá? Próximo conceito. Aí vamos começar a caminhar com nossa empresa. A gente estava com a empresa, era um projeto, a gente foi incubado, aí viramos uma empresa, aí a nossa empresa ganhou escala, desenvolveu, a gente virou uma startup. Só que a gente ainda não está assim com aquela força de mercado. A gente precisa de alguém que dê um impulso. Aí a gente tem os programas de aceleração. Olha o que o nome está dizendo. Ora, eu tenho uma startup, eu ia passar um tempo para ganhar mercado, para ter lucratividade. Eu preciso acelerar esse processo. Então, eu vou para o programa de aceleração. Atenção para o que eu vou falar agora, tá, gente? O programa de aceleração dá suporte às startups. O programa de aceleração dá suporte às startups, mas não é financeiro. Os programas de aceleração têm profissionais com know-how, com conhecimento, e eles fazem o programa de aceleração, lança um edital, o pessoal que tem startup se inscreve e, quando é escolhido, eles viram parceiros. O programa de aceleração dá o suporte de mercado e vira parceiro nos negócios da startup. Inclusive, o programa de aceleração influencia na conduta do negócio, mas não financeiro. Eles vão ter, eles vão receber se a startup crescer. Aí o programa de aceleração, óbvio, ganha dinheiro com isso, porque está dando o suporte no conhecimento. Ficou claro o que é um programa de aceleração? É um suporte profissional para acelerar o crescimento de uma startup, e quando a startup cresce, aí o programa ganha o dinheiro, mas o programa ele não coloca dinheiro na empresa. Beleza? Então, o programa de aceleração ele vai buscar as melhores startups através de edital,
e vão juntos tentar tracionar, né, desenvolver estratégias que gerem valor para o negócio e o mercado-alvo, né? Tem como um ponto forte desenvolver conexões com o mercado, que muitas vezes o cara da startup ele precisa dessa ponte. É como se fosse um prestador de serviço, mas essa forma de falar prestar um serviço é muito burocrática, mas seria, né, Lúcia? Tá trabalhando, está dando um suporte e uma prestação de serviço, mas eu gosto mais de dizer que é um suporte, um programa de apoio, né, de acolhimento e desenvolvimento, de criação de conexões, de troca de experiências profissionais, né? Melhor do que simplesmente prestar o serviço, simplificou demais a definição, mas tá? E aí a ideia é potencializar os negócios. Essa é a Overdrive. Hotmart pode ser uma, não, porque Hotmart ela não dá o suporte, ela é uma plataforma, mas ela não dá o suporte profissional, né, técnico apenas, né? Ok? Porque algumas pessoas estão comentando aqui overdrives. Por que overdrives? Porque overdrives é o programa de aceleração do Grupo Ser Educacional. A instituição que vocês estudam é do Grupo Ser Educacional. O Grupo Ser Educacional tem um programa de aceleração. Então, ela lança um edital, a Overdrives, que é o programa de aceleração, lança o edital. As startups se inscrevem nesses editais, eles escolhem algumas startups e vão fazer a potencialização e as interações de mercado. Beleza? Para a gente terminar essa nossa segunda unidade, porque a gente já chegou no tempo da metade da nossa aula, para a gente poder entrar na terceira unidade, tem o último conceito em relação ao empreendedorismo digital, ao empreendedorismo de forma geral, né, aos negócios inovadores, que é o investidor anjo. Professor Daniel, qual é a diferença do investidor anjo para o programa de aceleração? É porque o investidor anjo, o suporte dele é financeiro. E o investidor anjo, ele não investe numa empresa que já existe. O investidor anjo é aquele cara que ele tem o dinheiro e ele põe esse dinheiro num projeto, numa ideia, num modelo de empresa, em um ambiente de incerteza. Então, imagine que alguém chega para mim, e isso, recurso principalmente financeiro, Alexandre, principalmente financeiro, né? Alguém perguntou aqui, professor, como é que os programas de aceleração, as incubadoras e os programas de aceleração se sustentam? Eles viram parceiros nos negócios, tá? Quem perguntou aí, tanto nas incubadoras, que está dando aquele suporte inicial, quanto os programas de aceleração, eles viram parceiros no negócio. Então, se no futuro o negócio der certo, eles ganham financeiramente, tá certo? Professor, tem como dar exemplos de nomes bem conhecidos de programa de aceleração investidor anjo? Veja, programas de aceleração, hoje, o que eu conheço mais, assim, é a Overdrives mesmo, tá? Tem outros, né, mas grande, assim, o daqui do grupo é um importante programa. Investidor anjo, vocês já devem ter visto um programa chamado Shark Tank, né? A diferença do Shark Tank é porque a maioria daqueles negócios já existe. Então, não é bem o investidor anjo. O investidor anjo seria aquela proposta de comprar a parte da empresa, né? Mas numa ideia, e não num negócio já existente. Então, só para vocês fazerem a associação que o investidor anjo ele compra a parte da empresa, igual o Shark Tank. A diferença é que no Shark Tank, que é um programa, a empresa já existe, e no investidor anjo não, ele faz aquilo com uma ideia, beleza? Cadê? Tem um programa chamado Shark Tank, que poderia ser considerado investidor anjo, eu já respondi, né? Patrocinador de time de futebol não é investidor anjo. Primeiro que o time de futebol, a rigor, não é nada inovador, não é nada empreendedor. E não é investidor do anjo porque um time de futebol ele já existe, tá? Presta atenção, vocês estão perguntando sem prestar atenção no que eu estou falando. Eu vou repetir. Para ser investidor anjo, tem que ser uma aposta financeira, um dinheiro financeiro investido em uma empresa empreendedora que ainda não existe, ela é só uma ideia. Beleza? Aí o que é que acontece? O investidor anjo vira sócio da empresa. Se a empresa crescer, ele ganha. Se a empresa se acabar, ele perde.
E aí tem uma coisa importante do investidor anjo. Ele dá o dinheiro, mas ele não se intromete na gestão do negócio. Entenderam? O investidor anjo ele não passa a ser parte da empresa. Ah, eu coloquei meu dinheiro, eu também mando. Não. Ele confia no empreendedor. Ele é só um investidor, né? Ele é só um investidor. Não é um exemplo dessa empresa. Investidores anjos normalmente são pessoas, investem num projeto, perfeito. O investidor anjo ele investe num projeto, né? Tem pessoas, eu posso ser um investidor anjo. Eu posso chegar aqui na sala e dizer, gente, eu vou receber projetos empreendedores de vocês e eu tenho aqui 10 mil e eu vou escolher um projeto e vou dar o dinheiro e a gente vai ser sócio. Entendeu? Né? Ele vira como se fosse um acionista, né? Ele tem parte da empresa, mas não se mete na gestão. Foi uma boa analogia, ok? E, a princípio, é isso. E aqui a gente finaliza aí nossa segunda unidade e já vamos entrando para a nossa terceira unidade, né? Eu acho que a gente já fez uma abordagem aí importante do empreendedorismo, né? A gente vem construindo isso. Ah, professor, é muita informação, eu não estou acompanhando. Gente, lembre-se que essas aulas elas são gravadas, então vocês podem reassistir com calma, vai anotando, né? Vai pegando os conceitos, o que eu vou falando, né? Vai estudando e aí vai acompanhando, tá? É, a ideia aqui não daria para cada assunto desse, né? Eu poderia passar uma aula falando de investidor anjo. Poderia, uma aula. Mas não é a ideia. Vocês têm muito conteúdo aí para leitura, né? E a ideia aqui é que, de uma forma didática, usando exemplos, fazendo analogias, eu consiga deixar o conceito que já está aí para vocês de forma mais clara, tá certo? É essa a ideia, e eu vou dando suporte aqui para as dúvidas sempre que dá, sempre que está dentro do contexto. Agora, a gente vai começar falando, né, sobre um ponto importante para quem vai empreender, independente, né, do tipo de empreendedorismo. Se é intraempreendedorismo, se é empreendedorismo social, se empreendedorismo, como é que eu posso dizer? Intraempreendedorismo, independente do tipo, né, de empreendedorismo, esse tema que a gente vai falar agora, ele é essencial. A gente está falando do planejamento. A nossa terceira unidade, e aí já estamos na terceira unidade, ela fala sobre o planejamento e o planejar hoje nas organizações modernas, a propósito, na sua vida, na minha vida, é essencial, né? Você planejar uma viagem, você planejar a sua carreira, seus estudos, você planejar o seu dinheiro, né? O que você vai fazer com o seu dinheiro, ter um plano, ter uma direção, ter um trilho para onde você pretende seguir é importantíssimo. A sua empresa, para onde ela vai? Como é que ela vai chegar onde você quer? Tem que ter um trilho. Aí você pode dizer, professor, mas o planejamento é muito ruim, porque com o planejamento a gente não pode ir para outro lugar e se der errado eu vou seguir aqui. Não é isso. O planejamento ele é construído e ele pode ser, ao longo do tempo, aperfeiçoado, alterado, o rumo pode ser mudado, não tem problema. Eu costumo dizer que o planejamento é tão importante que você só sabe que sua empresa está indo para onde você não quer. Você só percebe que suas finanças estão entrando no buraco quando você coloca o trilho. Aí, quando está saindo do trilho, você diz, eita, tem algo errado, preciso ajustar. Mas se não tem este caminho, este rumo que o planejamento traça, você não tem como perceber que as coisas estão indo para fora do esperado. E o planejamento é justamente essa ponte que liga onde nós estamos hoje, o presente, e aonde nós esperamos chegar no futuro. Por exemplo, vocês querem ser profissionais, acredito eu, profissionais bem-sucedidos, profissionais de mercado, vocês estão fazendo um curso de graduação. Beleza, esse é o hoje. Hoje você está aqui na aula do professor Daniel Campelo, mas quem é você profissionalmente daqui a 10 anos? O que é que você espera que você seja? Professor, eu espero ser um profissional bem-sucedido de uma grande empresa. Beleza. Mas qual é o seu plano para chegar lá?
Porque não dá para ficar, o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Não dá, não conto com o acaso, não. Ele protege alguns, mas na maioria dá errado. Ou você planeja e organiza os seus passos profissionais, seus estudos, ou você vai não ter controle, absolutamente nenhum controle sobre o que você, se você vai chegar lá e como você vai chegar onde você espera. E tem uma coisa que eu digo sempre aos meus alunos: se você não for a pessoa que projeta a sua própria vida, vão fazer isso por você. Então você escolhe, ou hoje eu vou me organizar financeiramente, profissionalmente, vou organizar minha empresa e vou dizer o que eu quero e como eu quero e onde eu vou chegar, ou você vai ficar à mercê de alguém chegar e dizer, fulaninho vai fazer isso, fulaninho vai estudar isso, fulaninho vai se formar nisso, e você vai fazer o que estão dizendo para você. Você não tem plano, então, o planejamento ele é importante. Para uma empresa, ele é essencial para a sobrevivência. Ah, professor, um amigo meu tem uma empresa, ele nunca planejou e ele é sucesso. A empresa dele é top das galáxias, é a melhor empresa do mundo e ele nunca fez um planejamento. Beleza, acontece. Claro que acontece, mas são exceções. E a gente não pode tomar exceção como regra. Você não pode se dar o luxo de experimentar. Ah, eu também não vou planejar porque vai dar certo. Não pode. Ah, professor, mas sem planejamento dá certo? Pode dar. Aí eu costumo dizer o seguinte, ó, se sem planejamento deu certo, com planejamento daria melhor ainda. Se com planejamento pode dar errado, sem planejamento, a chance de uma empresa falir, quebrar, é imensamente maior. Ok? Então veja o que eu trago aqui já no começo dessa terceira aula, no slide. É justamente dizendo que o planejamento ele é essencial para a empresa sobreviver e se sustentar. Você precisa planejar as ações. O que é planejar as ações? É você tomar decisões hoje daquilo que você pretende fazer amanhã. Se amanhã você vai fazer ou não, aí é na execução do planejamento, nos ajustes, na hora de colocar em prática. Mas o planejar, ele é essencial. Focado, obviamente, a gente está tratando de uma empresa focada no público-alvo. E aí vem a ideia também central do planejamento, que é agilizar a tomada de decisão. Porque a tomada de decisão, para você tomar boas decisões, você precisa de quê? Informação. Você tem que estar num ambiente de certeza, ou seja, com informações. Como você planejou, já pensou previamente, e você já tem um controle, a empresa já está na sua mão. E aí fica fácil de você decidir. Eu dou um exemplo. Vocês se planejaram para hoje, uma sexta-feira, 10 horas da manhã, vocês estarem aqui com o professor Daniel. Em algum momento, eu acredito que isso foi plano da maioria de vocês. Não é isso? Estava nos planos, tinha planejado, sexta-feira, 10 da manhã, aula com o professor Daniel. É provável que vocês tenham recebido convites de familiares, de amigos, para fazer alguma coisa hoje de manhã. Ir a uma praia, dar uma volta, assistir um filme, não importa. E vocês disseram o quê? Não, porque eu tenho a aula do professor Daniel. Veja como foi fácil a decisão, porque você já tinha um plano. E esse plano de assistir minha aula tinha um objetivo: tirar uma nota boa, ter uma boa formação, adquirir conhecimento. Então, veja como a decisão ficou simples. Se você não tivesse planejado assistir essa aula, é provável que você não estivesse aqui, se aparecesse algum convite, né? Então, é muito importante, né, você ter esse planejamento. E um colega falou aqui, né, no chat, fez uma menção muito interessante também sobre o foco, né? Quando você dispersa, você perde o foco, você perde a essência. E eu acho que o planejamento ajuda muito a focar, né? A ter um olhar, uma direção, né? E isso é muito importante. Então, olha aí, ó, gente dizendo que recusou o convite de ir à praia, a gente que está assistindo aí, aproveita para dar os parabéns, está assistindo minha aula no dia do aniversário, parabéns, veja que privilégio, está trabalhando e assistindo aula, né? Então, veja como o planejamento, vocês estão sentindo na pele aí, ó, quem está trabalhando, a maioria de vocês estão trabalhando, mas tem um plano, veja como o plano, ó, gente de férias,
Veja como o plano é importante, gente. Vocês estão sentindo na pele. Se vocês não tivessem um plano na vida de vocês, de formação, de estudo, vocês não estariam aqui. Então, está cada um dentro da sua realidade, dentro do seu contexto, mas seguindo o plano. A empresa é a mesma coisa, tá? É, e aí, o planejamento, eu não vou focar nisso agora, porque a gente vai ver isso só mais adiante. Mas veja, para você planejar, você precisa ter informações. A gente vai comentar sobre essas informações, onde eu estou, quem sou eu, né? A gente vai ver depois. Mas aí, ó, você vai estabelecer meta, vai realizar, implementar e avaliar o progresso. Veja, todos vocês que têm um plano aqui na aula, na disciplina de empreendedorismo, vai fazer a prova. Aí você vai ver sua nota, aí você vai fazer o quê? Avaliar seu progresso. Não é isso? Você planejou, você executou e agora diz: estou bem, não estou, preciso estudar mais. E é assim que funciona na empresa. Você traça o plano, executa e depois vai monitorando. Depois você vai controlando, depois você vai ajustando, mas você tem um caminho. Tem uma passagem do Alice no País das Maravilhas que ela está andando e ela encontra o coelho. E aí ela pergunta, né? Ela está numa bifurcação, que é aquela. O caminho se divide para a direita e para a esquerda, e ela pergunta: por qual caminho eu devo seguir? E aí ele responde: para onde você vai? E ela diz: eu não sei. Ou seja, ela não tinha um plano. Ela diz: eu não sei. E a resposta dele é maravilhosa. Ele diz: para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então veja que quando você não tem uma direção, nada faz sentido. Agora, quando você sabe para onde você quer ir, você decide onde você quer chegar, para onde sua empresa deve chegar, aí você tem como saber qual é o caminho que você vai seguir. De forma geral, uma organização, ela tem três tipos de planejamento, né? Três estágios de planejamento, né? A gente tem o planejamento estratégico, que é o muito falado, e tem gente que fala errado. Ah, vou fazer aqui, vou chamar minha equipe e vou fazer um planejamento estratégico. Isso está errado, gente. Chefe de setor, chefe de departamento não faz planejamento estratégico. Quem faz o planejamento estratégico é o dono, é o presidente, é o diretor-geral. Lógico, com a equipe. Aí pode ter chefe de departamento, pode ter gerente, mas quem conduz a elaboração de um planejamento estratégico é o dono, é o presidente, é a alta administração, porque o planejamento estratégico é um planejamento da empresa toda. E o chefe de setor não faz planejamento da empresa toda. Essa palavra estratégico se refere à empresa como um todo. Toda vez que você ouvir na parte de gestão a palavra estratégico, significa a referência à empresa como um todo. Por exemplo, controle estratégico não é controle financeiro, é controle da empresa como um todo. Gestão estratégica não é gestão de recursos humanos, não é só gestão financeira, é gestão da empresa como um todo. Então, planejamento estratégico é o planejamento da empresa como um todo, né? Então, as pessoas confundem, querem fazer, o colega até comentou aqui, querem fazer um planejamento com estratégia, que é outra coisa, e aí você pode fazer no seu departamento um planejamento com estratégia, né? Você pode fazer em diferentes níveis, no operacional, pode fazer no técnico. Mas planejamento estratégico é da organização como um todo e é feito pela alta administração para o longo prazo. Está aí no slide para vocês. O tático, ele é feito a partir do estratégico. Então, tem os diretores, tem os gerentes, eles vão olhar o que está definido para a empresa como um todo, e aí cada parte vai fazer o seu planejamento tático, à luz do estratégico. Aí eu sou diretor administrativo e financeiro. Eu olhei o que estava no estratégico e vi o que era para minha área realizar. Aí eu faço agora, à luz do estratégico, o meu planejamento tático, administrativo e financeiro. E aí eu faço isso para o médio prazo, 1 ano, 3 anos. Aí, a partir do tático, vem os chefes de setores da minha diretoria, por exemplo, administrativo, RH, controle interno, jurídico, né, comunicação.
e vai olhar o meu planejamento tático e cada um vai pegar o que é para eles realizarem e vão fazer o planejamento operacional, planejamento de curto prazo, próximo dia, próxima semana, próximo mês, próximo semestre. Observa que à medida que o planejamento operacional vai sendo realizado, a gente vai realizando o tático e vai realizando o estratégico, e a empresa vai direcionando, vai chegando aonde ela precisa chegar, certo? Então, conhecer esses, esses níveis é importante. Tem gente que diz assim, vou fazer um planejamento estratégico aqui com minha equipe de RH. Não é estratégico, gente. É como o Emanuel falou aqui no chat, é planejamento com estratégia, beleza, mas não é planejamento estratégico. Esse nome estratégico, como eu falei, já se refere à organização como um todo, beleza? Quando a gente vai desenvolver a estratégia de uma organização, ou seja, quando a gente vai pensar em as ações macro da empresa como um todo, para a gente desenvolver essa estratégia, a gente precisa saber duas coisas: missão e visão. Então, se você pretende abrir um negócio, planejar seu negócio, é importante que você determine, antes de começar o planejamento estratégico, isso, as metas direcionadas da empresa como um todo, tá, Alexandre? Se for planejamento estratégico. Que é o seguinte: o que é missão? Missão é você determinar, não esqueçam disso. Missão no desenvolvimento da estratégia é você determinar qual é a razão de existir da sua empresa. Por que você abriu sua empresa? Qual é o seu propósito? Isso é missão. Professor, é ganhar dinheiro. Beleza. Toda empresa que está na economia, ela está no negócio, ela está no mercado, ela tem como ganhar dinheiro. Mas isso é a sua missão como dono. A empresa ela tem um propósito. Então, pode ser fornecer o melhor serviço de consultoria na área de contabilidade, ser uma empresa referência em educação à distância, contando com profissionais de alta qualificação, entregando produtos inovadores. Isso é a razão de existir. Por que é que você abriu essa empresa? Porque ela é melhor, porque ela tem um diferencial, porque ela vai fazer e vai acontecer. Por que é que eu estou dizendo isso? Porque quando você define na estratégia a missão e você deixar claro na entrada da sua empresa, a missão, todo mundo, quem trabalha na sua empresa, seu cliente, todo mundo sabe por que é que sua empresa foi criada. E isso é fundamental, porque isso é o que vai dar o espírito da empresa. Todo o planejamento, tudo que é feito, todas as ações vão ser norteadas pela razão de existir da empresa. Isso é porque é que sua empresa existe, missão, por que é que ela foi criada. Agora, é importante determinar também a visão. O que é a visão? O olhar para o futuro, onde eu quero chegar. Então, normalmente, a visão, você tem que dizer onde você espera estar nos próximos 20, 30 anos. E para isso é importante também que você coloque na visão uma meta geográfica da coisa. Então, eu vou explicar. Imagine que eu tenho uma empresa de consultoria, né? E eu vou dizer qual é a minha visão? Ser a maior empresa de consultoria na área educacional do Norte e Nordeste até 2054. Veja, eu disse o que é que eu quero ser a maior empresa de educação, consultoria educacional do Norte e Nordeste em 2054, ou seja, daqui a 30 anos. E aí, por que que isso é importante? Porque agora todo mundo da empresa já sabe onde é que a empresa precisa estar em 2054. Entenderam, gente? E aí sim, agora que eu tenho a razão de existir e a visão que é onde eu quero chegar, eu posso elaborar o meu planejamento estratégico. Sim, Bruno. Bruno fez uma pergunta: é preciso estipular um prazo? Sim, é preciso estipular um prazo. Para a gente finalizar a aula de hoje, vê só, e a gente ainda vai, na próxima aula, estar na terceira unidade. Quando a gente planeja uma organização, quando a gente começa a projetar as ações da organização, a gente está em contato
o que é que a empresa é hoje, onde é que eu quero chegar. Então, isso dá um controle muito grande. Exatamente, estabelecendo bem os objetivos, as metas, as atividades a serem realizadas, isso vai dando um controle. A empresa vai ficando na palma da mão do dono, o que é importante, né? Então, quando a gente planeja, muito mais do que simplesmente ter algo no papel, a gente vai ter esse conhecimento de onde a gente está e onde a gente quer chegar. Que muito empreendedor, muita gente me pergunta, professor, por que é que uma empresa fecha? Um dos motivos é esse. Se você tem um negócio e você não tem um plano, a chance de você fechar é grande. Então, se você hoje está aqui me ouvindo, tem uma empresa e não tem nenhum tipo de planejamento, repense. Porque se você não planejar, a chance de uma hora dar errado é muito grande. Beleza? Então, o que é que o planejamento de uma organização proporciona? Decisões mais ágeis, uma capacidade maior de tomar decisão, promove consciência coletiva, ó, todo mundo sabe a missão, a visão, o que é que tem que ser realizado. Tirar do papel, como o Joel está falando aqui, é importante, mas é importante estar no papel e depois pôr em prática, né? Agora não tem nada no papel, não tem nada escrito, não tem nada registrado, não tem nada, né? Aí isso é complicado. Melhora a comunicação, proporciona uma visão de conjunto, né? Fica fácil delegar, né? Direção única para todos, melhoria do relacionamento. Lucas pergunta aqui, em um desenvolvimento estratégico, quais são as opiniões que não podem ser destacadas? Ou seja, quem deve participar desse desenvolvimento? Aí, Lucas, depende de empresa para empresa. Não tem como a gente cravar. Eu sempre sou do tipo, sempre que eu era diretor, então eu fazia planejamento tático, mas eu contava com os chefes de departamento. Então, assim, o dono da empresa, às vezes, ele vai contar ali com as pessoas próximas, com os gerentes, com diretores, com alguns colaboradores, para determinar essas coisas, né? Professor, missão e objetivo seriam a mesma coisa? Não, não. O objetivo, ele é parecido, né? Mas o objetivo, a missão, ele é algo mais filosófico, certo? Como eu disse, razão de existir. O objetivo e os valores, eles apontam para coisas mais práticas, né? O fazer, o acontecer, o existir, o realizar, né? E a missão é uma coisa mais lúdica, né? Ser uma empresa com profissionais, oferecendo produtos de qualidade, trazendo satisfação aos clientes, é uma coisa mais abrangente. O objetivo e os valores, eles ficam mais. Então, a pergunta aqui da colega para a gente fechar é muito interessante. Quando é uma franquia, como fica o planejamento? Esse é um grande problema. Dificilmente um franqueado ele consegue planejar qualquer coisa. Ele não inova, ele não planeja, ele não empreende porque ele vai obedecer às diretrizes da franquia. Então, isso é um problema, de uma certa forma, né? Professor, como a tecnologia influencia e molda as estratégias empreendedoras no século XXI? Eu prefiro dizer não só molda, como ela hoje praticamente determina, né, o empreendedorismo do século XXI. Né? Tá aí as inteligências artificiais, todos os processos tecnológicos sendo o carro-chefe do processo de inovação. Então, hoje está ficando, está virando a chave. Hoje é difícil você ter um processo de empreendedorismo que não seja tecnológico, né? Sim, perfeito. Uma franquia pode inovar no atendimento, pode. Gostei. Boa reflexão. Pode, claro. Pode trazer essa inovação, sim. Embora algumas tenham até isso padroniza, mas podem. Gente, é isso, tá? Era o que eu tinha para trazer para vocês nessa terceira aula. A gente vai parar aqui porque é muita informação, como sempre. Eu que agradeço vocês a participação, as contribuições. Eu espero que vocês tenham gostado. E aí é o seguinte: a gente parou na terceira unidade. A gente ainda vai ver muita coisa boa. A gente ainda vai ver falar sobre diagnóstico organizacional. A gente vai ver sobre os tipos de jurídicos de empresa, né? Como é que o que é um MEI, né? O que é um MEI, o que é sociedade, o que é empresa individual. E a gente termina falando da quarta unidade sobre plano de negócio. Então, nossa próxima aula, a gente vai terminar a terceira unidade nessa mesmo esquema. Até a metade da aula a gente termina a terceira unidade. E a outra metade
a gente vai focar em plano de negócio, que é o conteúdo central da nossa quarta unidade. Tá certo, gente? E aí eu agradeço demais a participação de vocês. Obrigado aí pelo feedback. Que bom que vocês estão gostando. E a gente se encontra na próxima aula. Qualquer coisa, nossa equipe de tutoria está aí para dar todo o suporte. E eu também agradecer mais uma vez à equipe de tutoria pela parceria, pela presença. E mais uma vez deixando o convite aí para me seguirem lá no Instagram. Quem não segue ainda, dá aquela força. Beleza? A gente se encontra então na próxima aula. Uma boa semana e um bom final de semana para todo mundo. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.